Então, queridos, nós estamos aqui retomando essa apresentação do método de autocura. Já conversamos rapidamente sobre a proposta, quem ela se dirige, e conversamos sobre pensamento, porque é o pensamento que vai estar gerenciando tudo o que a gente vai se propor a fazer. Nós vamos falar agora sobre alguns exercícios para que você possa ir pondo em prática, possa ir treinando, exercitando com toda a aplicação possível e ir tendo desde já os benefícios daquilo que a Joana de Ângeles traz para nós. Então nós precisamos nos amar, porque é muito difícil você cuidar de um doente que você não ama. Nós precisamos nos amar e Deus em nós merece ser amado. Então nós criamos um exercício muito singelo de encontro conosco mesmos através do espelho. Todos os dias de manhã a gente se olha no espelho e, em geral, esse olhar vem acompanhado de uma série de pensamentos de crítica. Nós criticamos a nossa aparência, o nosso cabelo, a nossa pele, se estamos gordinhos, se estamos magrinhos, se estamos velhos, se estamos jovens. Vem aquela avalanche de críticas, que mesmo que a gente não esteja atento a isso, essas críticas elas são recebidas no ambiente do nosso pensamento. É lá no nosso pensamento que essas críticas se originam e é lá que elas ficam. Vamos procurar fazer o exercício de deixar essa onda vir e passar e manter os nossos olhos olhando cada vez com mais generosidade, cada vez com mais aceitação, com mais amor para os nossos olhos. Jesus falou que os olhos são as janelas da alma. Então, para que nós encontremos com o nosso espírito, é preciso que a gente tenha esse encontro olhos nos olhos. Uma vez a gente tendo esse olhar para os nossos olhos generoso, amoroso, que a gente possa dizer mesmo em voz alta: eu te amo, eu te acolho, eu te aprovo. Nós passamos pela vida esperando, ansiando que alguém diga isso para a gente. Nós passamos a vida esperando ser acolhidos como nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Nós passamos a vida esperando ser aprovados, ser reconhecidos. Mas não temos esses sentimentos por nós mesmos. Não é de se espantar que fiquemos doentes. Uma vez que nós colocamos todo o nosso equipamento celular para viver mergulhado nesses pensamentos de autocrítica e autodepreciação. Então é um exercício muito simples para uns e muito complicado para outros, mas olhos nos olhos, diga para você mesmo: eu te amo, eu te aprovo, eu te acolho. E antes de sair do espelho, um sorriso. O sorriso é o sinal mais universalmente aceito, mais universalmente reconhecido, melhor dizendo, de aceitação. Aonde nós somos recebidos com um sorriso, nós nos relaxamos, nós relaxamos as nossas defesas, porque o sorriso diz para nós, de alma para alma, que somos acolhidos. Então, qual é a dificuldade de dar um sorriso para nós mesmos diante do espelho? O outro trabalhinho, para uns, trabalhão, para outros, vai atender aquela pergunta que a gente fez no nosso primeiro encontro sobre como você se vê daqui a um ano, que é um projeto pessoal. Viktor Frankl, que é um autor citado por Joana de Ângeles no livro Plenitude, ele construiu a sua teoria psicológica num campo de concentração. Então,
prisioneiro num campo de concentração, Viktor Frankl observou que aquele prisioneiro que tinha um objetivo claro diante dele para continuar vivo, esse tinha mais possibilidades de resistir e manter a sua integridade, como aconteceu com o próprio Viktor Frankl. Então ele criou a psicologia do sentido. Mesmo que a gente não siga rigorosamente a proposta de Viktor Frankl, a gente pode consolidar essa ideia, este pensamento. Olha o pensamento aí de novo, não é? Qual o sentido da minha vida? Qual o meu propósito? O que eu quero aprender? O que eu quero conhecer? O que eu quero experimentar? Qual é o meu sonho? Então, ao longo da nossa vida, os nossos sonhos foram muitas vezes sufocados, enterrados debaixo de um monte de aprendizados, entre aspas, debaixo de um monte de experiências que nós não soubemos viver de maneira a manter acesa essa chama. Mas, embora possa parecer que ela se apagou, ela não se apagou, sabe por quê? Porque ela provém de Deus. Então, essa chama divina que há em nós, se nós nos dedicarmos a avivá-la, ela vai responder. Então, qual é o seu projeto? O que você quer aprender, o que você quer conhecer? Deixe esse sonho aflorar. Tendo aflorado esse sonho, a gente vai para o prático, não é? O que eu vou fazer? Quando? Como? Com quem? De que modo? Eu costumo usar um exemplo prático também, para ilustrar isso, de um rapaz que trabalha na propaganda médica, e eu no meu consultório tenho sempre livros, que eu fico lá manuseando nos intervalos. E esse livro sobre o Egito estava sobre a mesa. Quando o rapaz entrou na minha sala e o olho dele bateu naquele livro, o olho dele brilhou. E ele parou o que ele estava fazendo e disse assim: eu tinha loucura para conhecer o Egito. A alma se acendeu diante daquela imagem. Aí eu perguntei para ele: e por que você não vai? Ele parou e disse assim para mim: é muito caro. Eu disse: quanto é? Aí ele parou mesmo e respondeu para mim: não sei. Então, isso ficou para mim muito evidenciado como nós vamos ficando, infelizmente, hábeis em enterrar os nossos sonhos. Eu tenho um sonho, uma coisa que faz a minha alma cantar, e eu digo eu mesmo para a minha alma: isto é muito caro, e não fui nem saber quanto é. Não fui nem numa agência de viagem saber quanto é uma viagem para o Egito. Realmente pode ser muito caro para eu ir semana que vem. Mas eu posso me programar para ir daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5. E a energia daquela pessoa que está num processo de realizar um sonho é completamente diferente da energia daquela pessoa que está só calmamente num lugar que me inspiraram chamar de sala de espera da morte. Que é aquele lugar que as pessoas ficam, vendo bobagem, lendo revista, deitado no sofá, só está vivo porque ainda não morreu. Não tem saúde possível nesse lugar. Nós precisamos sair desse lugar. Mas eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 5 anos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Esse dado não faz parte do nosso pacote de informações para construir o nosso dia a dia. Um atleta começa a se preparar para uma Olimpíada, às vezes, 16 anos antes, 8 anos antes, 4 anos antes. Ele tem que acordar cedo, ele tem que comer aquela comida certinha, ele tem que renunciar a uma série de coisas, mas ele tem um objetivo. Então, só existe saúde quando há um objetivo existencial. E esse objetivo existencial tem que ser um projeto pessoal, algo que você queira fazer por você e com você. Embora seja muito desejável que aquele seu parente difícil, que usa drogas ou que bebe, pare de beber ou de usar drogas, esse não pode ser o seu objetivo existencial, porque depende dele. Embora seja muito louvável que você queira que seu filho estude, se forme e seja bem-sucedido profissionalmente,
Esse não pode ser o seu objetivo existencial, porque depende dele. Então, o seu objetivo existencial tem que ser algo que você queira fazer por você, ainda que com mais idade ou menos idade, ainda que com doença, ainda que com câncer, com isso, com aquilo. O objetivo existencial, o sentido da vida, dá às suas células uma razão para lutar. E isso faz diferença. Então, nós temos aí o trabalho do espelho, do projeto pessoal, do cuidado do pensamento, e nós precisamos incluir já, desde já, aquele momento para nós estarmos em silêncio, em algum lugar da nossa casa ou de natureza. E nesse lugar nós vamos falar para Deus do que está fazendo a gente sofrer, do que está muito pesado de carregar, o que está muito difícil. A gente pode, nesse momento, estar até com raiva, com mágoa, com medo. Vamos falar para Deus. Deus sabe. Quem não sabe somos nós, e às vezes nós precisamos parar para olhar para isso que está nos fazendo sofrer. E depois fazer um silênciozinho interior, que é onde acontece a intuição. A intuição não é propriamente um pensamento, é algo que emerge na consciência quando a gente consegue um mínimo de silêncio. É o momento em que a espiritualidade nos inspira, é o momento em que Deus fala no nosso coração. Então, para isso, nós precisamos escolher na semana um dia, um horário para parar e conversar com Deus. Então, eu espero que até o nosso próximo encontro, todos possam estar no seu lugar de chefe da equipe, assumindo as ações, indo ao médico, indo à casa espírita, tomando o seu passe, mas gerenciando aqueles espaços onde só cada um pode gerenciar por si mesmo, que é o seu pensamento, o seu sonho, o seu projeto pessoal, o seu auto-amor e o seu lugar íntimo, o seu templo sagrado na sua alma para conversar com Deus. Obrigado, queridos, e até a próxima oportunidade.